Fala, povo de Deus! A gente está chegando num período muito importante para a igreja cristã, que é a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante ele é um evento muito rico na história da igreja. E como reformados que nós somos, anglicanos, nós acreditamos e também celebramos esse tempo como um tempo muito importante para a gente ser igreja, né, no dia de hoje. É importante você entender o seguinte, que Jesus ele sempre se relacionou, o próprio Deus, né, se relacionou com o povo. Então, esse povo é a sua igreja, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Deus sempre peregrinou, ele sempre foi o autor da história, ele sempre interviu na história do seu povo. Então a gente vê isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê Deus movimentando o povo. Apesar do povo às vezes se desviar, ele ia lá e salvava o povo, trazia o povo à consciência de obediência novamente a Deus. Então a gente vê isso sempre. E se você olhar, os profetas eles sempre apontavam para a figura central da Bíblia, que é Jesus. Então Jesus é essa figura. Eu diria que Jesus é o grande reformador, né, da igreja. É aquele que ensinou a gente a ser igreja. Quando você vê a igreja primitiva surgindo ali, você vê o dedo de Deus, ele dizendo, eu vou derramar o meu espírito, eu vou subir aos céus, eu vou derramar o meu espírito. Então a gente vê Deus ali no Pentecostes, derramando o seu Espírito Santo. A gente vê Deus ali com Estevão. Então a igreja primitiva ela começa entendendo que ela pertencia a Deus. Nós somos sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, povo separado por Deus. Então a gente vê toda essa consciência de pertencimento e de que Deus está intervindo o tempo todo para nos conduzir a uma história maior. É uma história que Ele mesmo está contando através da vida da sua igreja. Então quando a gente fala de reforma, a gente precisa entender um pouco, só para compreender mais. A gente tem a igreja primitiva, que ela surge ali até 590, a gente poderia dizer, que é aquela igreja que está surgindo ali e ainda ela não tem aquela mega estrutura. Ela vai passar a ter uma mega estrutura com a figura de um papa depois. No começo era a igreja primitiva, eram os pais apostólicos, eram os apóstolos, ali surgiu os credos, ali surgiu o fechamento do cânon, ali se combateu as heresias que surgiam. Então esse começo da igreja a gente vê que o sangue do mártir foi a semente que criou o cristianismo, mas também a gente vê que foi ali que foi o fortalecimento da igreja no que diz respeito às suas doutrinas. É ali que você vai ver a igreja vivendo um período muito rico, né? Aí vem Agostinho, vem vários homens de Deus ali que são usados para fomentar toda a parte de doutrina da igreja ali. Mas aí não é só isso. Depois a gente vê que surge um outro período, que é um período que eu diria não só sombrio, tá? Porque teve coisas boas também, mas foi um período sombrio. Por quê? Porque a igreja começa a associar a Estado, né? Ao Estado, e ali começa a surgir uma grande estrutura de poder, né? A figura do Papa ela passa a ser representada de uma leitura distorcida de Pedro, sobre Pedro ser a pedra. Na verdade, a pedra que unifica a igreja, consolida a igreja é Cristo. Então, ali vão surgir nesse período medieval, a partir de 590, por ali, 590 até 1517, esse período é que vai surgir, vamos dizer assim, as grandes heresias na igreja. O que acontece? A igreja era em latim, na igreja não, na verdade, a Bíblia era em latim. E por a Bíblia ser em latim, poucas pessoas tinham acesso. Então o que foi que aconteceu? A tradição, ela começou a assumir um grande protagonismo. Então os líderes religiosos, sacerdotes, eles eram figuras acima dos homens, só abaixo de Deus, e olha lá. Porque ali, o que é que acontecia aqui? O povo, ele simplesmente obedecia, o povo, ele vivia dependente da igreja. Um exemplo, se eu quero casar, é o sacerdote que faz. Se eu quero batizar meu filho, é o sacerdote que faz. Se eu vou morrer e eu tenho que pagar a indulgência do purgatório para ele não ir para o inferno, é a igreja. Então, o que acontece aí? Começa a surgir várias heresias, começa a surgir um grande sincretismo religioso, porque os povos pagãos daquela época, eles se convertiam em massas. Então, quando eles se convertiam, imagina assim, eu tenho um feudo lá e eu me converti, então todos os meus servos se convertiam, mas eles traziam suas religiosidades. Então isso foi tomando conta na Idade Média durante 1000 anos, um tempo muito longo, e isso fez com que a igreja fosse se afastando cada vez mais daquele projeto inicial de ser o povo de Deus, que pertencia a Deus, que Jesus é o Senhor, Jesus é a pedra angular. E cada vez mais a gente viu surgindo heresias,
como idolatrias, a mariolatria, o celibato. Então várias coisas, purgatório, Santa Inquisição, várias coisas foram surgindo ali. Mas sabe o que aconteceu também? Quando a Idade Média tá saindo ali, surge um período que é o surgimento das universidades, que é o surgimento de um novo grupo, que é um grupo de comerciantes, né, a burguesia que a gente chama. Então esse grupo, de alguma forma, desestruturou todo o feudalismo que existia naquela época. E isso fez com que surgisse, sabe o que, gente? Surgisse as universidades como um sistema crítico, né, para a igreja, e começar a questionar. Então esses homens, precursores da reforma. Então assim, acontece, as universidades elas começam a fazer críticas em relação às indulgências, em relação ao purgatório, em relação ao abuso papal, em relação aos dogmas que as igrejas iam criando, que não tinham fundamentação escriturísticas, era muito mais a tradição esmagando as escrituras, né? Então, o que acontece ali? As grandes universidades do mundo começam a fazer muitas críticas, começam a construir narrativas, começam a trazer luz. A verdade é essa, trazer luz às próprias escrituras. Então, os reformadores, o que é que eles fazem? Eles começam a se aproximar das escrituras. Então, o que acontece ali? Os precursores da reforma, eles tiveram uma importância muito grande, porque eles vieram já trazendo essa narrativa, e ela começou a percorrer toda a Europa. Perceba, as universidades da Itália, da Inglaterra, todas as universidades do mundo, os professores já haviam aceito essas críticas, absorvido e se conscientizaram da real situação da Igreja Católica na época. Então, nesse período, em 1500 ali, vai surgir a figura que a gente conhece de Lutero, né? A figura de Lutero é o seguinte: Lutero era um homem que Deus levantou para um tempo certo, para a hora certa, para o momento certo, porque você percebe que toda essa estrutura de crítica ela já era aceita. Os príncipes e reis já não queriam submeter ao papado mais, já não queriam pagar mais impostos, já não tinham medo das coisas que os padres faziam, que era vou excomungar todo mundo. Então eles já começaram a entender de forma diferente, eles começaram a entender algumas solas, surgiram muitas coisas, gente. Somente Cristo salva, só as escrituras é a nossa regra de fé e prática. Eles não cancelaram a tradição, mas simplesmente eles disseram assim, a tradição está abaixo das escrituras, né? Eles começaram a fazer alguns questionamentos, e Lutero viveu nesse tempo. Viveu nesse tempo onde ele botou as 95 teses de Lutero lá, que a gente sabe, na igreja. E aí começou a ter traduções para chegar a Bíblia no entendimento do povo. Então as pessoas começaram a entender sobre as escrituras, começaram a ler na sua língua. Então Lutero, junto com a imprensa na época, com Gutenberg, então tudo isso cooperou. Ele teve apoio de príncipes, apoio de muita gente poderosa, porque era o interesse. Então por isso que eu digo, a reforma foi um mover de Deus, né? Porque estava trazendo a igreja de volta para as escrituras, estava trazendo a igreja de volta para o prumo, para o lugar onde ela nunca devia ter saído, mas ao mesmo tempo foi um conjunto de fatores. Teve fatores econômicos, porque queriam se libertar do poder de Roma. Teve fatores também intelectuais, porque beirava às vezes a ignorância, o que era feito com a Inquisição, com muitas e muitas coisas que a gente viu. Então, o que eu vejo que o grande legado que a reforma traz até hoje é que a gente sofre os mesmos desafios. Se você olhar direitinho nos dias hoje, você vai ver que a gente enfrenta desafios como igreja, a gente encontra indulgências ainda, a gente encontra abusos de figuras, né? Então, que exercem liderança. Então, a igreja precisa estar sendo constantemente reformada. Então, essa é a importância. Eu acho que a gente, como igreja, precisa lembrar desse tempo e dizer assim, caramba, eu sou igreja reformada porque eu estou constantemente sendo reformado por Deus. Estou constantemente voltando para a Escritura, estou constantemente fazendo uma leitura crítica de como a gente está se comportando como igreja, como a gente está vivendo a igreja, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Porque na história a gente vê, é tudo muito ciclo, né? As coisas se repetem, né? A gente não pode andar em círculo, a gente tem que andar em direção sempre, né? A terra prometida, que hoje é o céu, né? Que vai vir até nós, ele vai voltar para nos buscar. Então que a gente lembre que a gente precisa ser uma igreja séria, uma igreja comprometida, uma igreja que lê o jornal, uma igreja que lê as escrituras, uma igreja profética, uma igreja que anuncia a verdade, uma igreja que de alguma forma é ela que conforta o mundo, é ela que denuncia o engano, é ela que é o refreio moral desse mundo, é ela que salga essa terra, é ela que ilumina esse mundo. Então a gente precisa ser essa igreja reformada.
né? Essa igreja que compreende toda a história, que não nega a história, não nega o que os pais da igreja fizeram, não nega o que os legados que recebemos na tradição também, mas a gente precisa viver esse tempo e conscientizar-se de ser igreja reformada. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.